Então, assim, a última pergunta então sobre esse tema de maximalismo e toxicidade, que também é uma pergunta do Lorenzo, é para vocês, onde termina o maximalismo e começa um fanatismo irracional? Porque de fato as pessoas conhecem a gente como um culto de fanáticos, olhando de fora. Então, como vocês conciliam um pensamento desses com o outro? Eu vou falar então, já que o João ainda não se pronunciou. Eu só queria dar um adendo na tua última fala, Leita, que tu falou sobre a questão dos caras do mundo Fiat usarem os argumentos ad hominem deles, né? Fiquei imaginando assim, você discutindo com alguém no Twitter usando lá o teu avatar super nada a ver, e o cara, porque eu tenho um PhD, você, e daí eu também tenho um. E daí tu só tá usando um avatarzinho super nada a ver e com o antigo nome, por exemplo, que era Pudim. Deve dar um bug assim no cara, né? Mas, tipo, se você não tá mostrando a cara e eles não acreditam, né? Tem que estar mostrando a cara e mostrar que você é o fodão, senão você não é ninguém, assim, pra eles e foda-se o que você estiver falando. Agora, sobre essa parte da pergunta do Lorenzo, cara, eu realmente nem. Eu não faço muita ideia, assim, porque quando você olha no fim das contas, parece mesmo que a gente é um culto de fanáticos e a gente não acha isso ruim, pelo menos eu não acho. É porque a gente tem a consciência, assim, pelo menos eu acredito que todo mundo que age se parecendo como um fanático num culto, é porque a pessoa já passou horas e horas estudando sobre aquilo, por exemplo, ela já compreendeu aquilo assim de uma maneira em que ela abre a boca sem ter dúvidas do que ela está falando, porque eu entendo também que a gente está constantemente estudando, né? Então não tem como dizer que eu sei de tudo, mas é tipo eu entendo que quando a pessoa já está nesse ponto de ser vista como um fanático, é porque ele já passou daquela fase inicial de não saber nada e ele já entende que muitas das coisas em que ele defende é o correto. E não, isso não como é que eu posso dizer? Isso não é. Putz, me fugiu a palavra aqui, mas é tipo como se o cara fosse um narcisista, sabe? Mas isso não é ser isso, é porque ele realmente sabe diferenciar as opiniões dos fatos e ele consegue ter um senso crítico maior para compreender dentro daquele universo, no caso agora aqui o Bitcoin, altcoins, criptos e tudo mais, o que é certo, o que é errado, o que é mais coerente e o que não é. Então, ele defender as ideias dele da maneira que ele acha correto, porque ele estudou sobre aquilo, não quer dizer que ele é um fanático, coisa do tipo. É simplesmente uma pessoa que compreendeu o que está sendo repassado e às vezes a pessoa não aceita ser refutada, né, ou algo do tipo, e isso pode ser visto como um fanatismo, mas é porque às vezes você consegue olhar para os fundamentos técnicos, por exemplo, e tirando observando isso, você tem a prova cabal de que aquilo é o correto e não o que a outra pessoa está querendo te dizer. E eu acho que isso às vezes acaba sendo visto como um fanatismo, assim. Eu, sinceramente, não sei se tem como separar uma coisa da outra, porque o próprio fato de algumas pessoas se denominarem maximalistas já quer dizer para outros que ele é um fanático no assunto. Então, não ser fanático seria eu ter altcoins, eu gostar de altcoins, eu ter um NFT e tal, sabe? Dentro desse universo, o que significa ser fanático, né? Daí vem essa pergunta, assim, também.
Mas eu acho que para os olhos de quem não está dentro do mesmo universo que você, qualquer coisa que você defender com veemência porque você já estudou sobre aquilo, tirou suas conclusões sobre aquilo, vai ser visto como fanatismo. Então, eu acho que no fim das contas não tem como separar uma coisa da outra. Eu posso tentar então responder as perguntas do Lorenzo, né? Acham que a essa, essa palavra é difícil, né? Toxicidade só ajuda, às vezes atrapalha. Toshidade. Toshidade. Toxicidade. É, cara, é difícil falar que atrapalha, né? Porque eu acho que eu acho que Bitcoin, se você entender o Bitcoin, você sabe que outra pessoa pode ter o Bitcoin, pode ser a pior pessoa do mundo, pessoa horrorosa, que você não concorda com nada que ela fala ou acredita. E tudo bem, você vai continuar tendo Bitcoin. Então, talvez esse seja um ponto interessante também, né? Tipo, se você entender o Bitcoin, a toxicidade não deveria te atrapalhar. Deveria não afetar a sua propensão a ter Bitcoin, né? Então, cara, não sei. Tipo, vai atrapalhar quem ainda não entendeu, né? Vai atrapalhar quem ainda tem dificuldade, quem ainda tá na jornada e tal. Talvez. Mas também não adianta você dizer, vamos eliminar a toxicidade, porque daí a gente vai atrair mais pessoas para o Bitcoin. Porque daí a gente vai atrair as pessoas sem as pessoas entenderem esse fato. Entenderem o fato de que a pior pessoa do mundo pode ter Bitcoin e isso não deveria atrapalhar a sua propensão a querer ter Bitcoin. Em outras Então, não palavras, sei, é difícil. Eu acho que se não houvesse toxicidade também, a gente ia trazer pessoas que não são os hodlers que a gente precisa, né? A gente precisa de pessoas que entendem que a toxicidade não deveria atrapalhar o seu holding, né? A sua vontade de ter Bitcoin, segurar Bitcoin, poupar em Bitcoin. cara, A outra pergunta, fala, quer não, comentar? não, sim, rapidinho, só em outras palavras, tipo, se não tivesse a toxicidade, o Bitcoin tinha virado uma moeda woke e tinha trazido uma cultura que ia valorizar o SG e não ia ver valor no prova de trabalho, assim. É aquela história de adoção seletiva versus adoção ampla. É, É bom ter adoção seletiva primeiro porque mantém o ethos coeso. sim, acho que tem esse fato mesmo. Tipo, o que a gente precisa para o Bitcoin, para acontecer a hiperbitcoinização, é uma minoria intransigente. E querendo ou não, essa minoria intransigente é feita de pessoas que não são afastadas pela toxicidade. Eu realmente acredito nisso. A Só outra olhando aqui pergunta, rapidinho, vai, desculpa. vai, vai, vai. Ai, meu Deus, eu me perdi. Tá, quando o Leta falou assim, né, se não tivesse toxicidade no Bitcoin, seria basicamente um Ethereum da vida, uma comunidade Ethereum da vida. Quem leu o artigo do Vitalik, em defesa do maximalismo, tem umas fotos dele, assim, do pessoal da comunidade Ethereum, parecendo um bando de retardados, assim, e seria basicamente isso. Tipo, beleza, Ethereum pode ter aí para alguns de seus fundamentos aí, mas você olha para a galera da comunidade, você olha para todo mundo que está envolvido, isso não passa credibilidade nenhuma, pelo menos não para mim. E aí seria basicamente isso que iria acontecer com o Bitcoin se ele não tivesse esse quê de toxicidade aí dentro da comunidade. É isso. Boa, boa. É, é uma maneira de selecionar os hodlers of last resort. A segunda pergunta é: onde termina o maximalismo e começa o fanatismo irracional? Cara, é difícil falar isso também, né? Porque o que a gente está tentando fazer é muito difícil. A gente está tentando, assim, suplantar um sistema global de centenário já estabelecido, onde tem trilhões e trilhões de dólares estacionados nele.
E, cara, quem tá ouvindo esse podcast e a gente que tá participando desse podcast, a gente faz parte de um grupo de visionários, de pessoas que têm um sonho, que vê, tem uma imagem, uma visão de mundo melhor, e a gente se propôs a participar e contribuir para essa revolução, cara, para essa mudança secular que a gente enxerga que vai acontecer se as coisas continuarem do jeito que estão. Então, querendo ou não, cara, é muito difícil você diferenciar o visionário, o empreendedor, o herói, vamos dizer assim, do fanático, né? Eu acho que todo empreendedor, todo visionário tem que ter um pouco de fanatismo para acreditar que é possível fazer essa tarefa gigante, né? É uma tarefa gigante aí para hiperbitcoinização. E se você não for um pouco fanático, você não vai acreditar que é possível. Aí você vai ficar na posição confortável de dizer que talvez é uma possibilidade, vou colocar 5% aqui do meu patrimônio, mas no final das contas, o Bitcoin precisa dos compradores de última instância, precisa das pessoas que espalham a palavra do Satoshi. É uma missão gigante, e a gente precisa de fanáticos, querendo ou não. Eu acho que também, de novo, colocar o sentido pejorativo na palavra fanático nesse contexto não concordo. Eu acho que é positivo, cara. As pessoas que, sei lá, que fizeram a Revolução Protestante eram fanáticos, as pessoas que tiraram o monopólio da igreja, ou as pessoas, sei lá, que vamos pensar em grandes revoluções aí, são formadas por grandes fanáticos e visionários. Aqui no documento do podcast, né? O ETA colocou que a pergunta do Lorenzo é assim: onde começa o fanatismo irracional? Aí eu me atentei agora para essa parte do irracional, e eu acho que a gente não se atentou muito para a parte do irracional. Mas, na minha opinião, essa parte do irracional vai de encontro, por exemplo, aquele cara que ele não se propõe a pensar criticamente nas coisas que acontecem dentro da comunidade, por exemplo. Porque, por exemplo, agora está tendo a discussão da BIP 119. Tem opiniões a favor, tem opiniões contra, tem gente em cima do muro, só que eu acho que seria um pouco de fanatismo irracional qualquer coisa que fosse proposta dentro do Bitcoin ou por alguém da comunidade, é o fanático irracional tomar isso como verdade, tomar isso como algo que não pode ser mudado, que tem que ser acatado e tudo mais, e ele não parar um pouco para pensar nos resultados que aquilo poderia acarretar e criar ali a sua própria ideia, né? Desenvolver um pensamento crítico a respeito daquilo. Então, talvez nessa parte do irracional seja aquele tipo de pessoa assim que ela acredita no Bitcoin, nos fundamentos, então para ela tudo vai estar bom, tudo vai estar certo. Mas a gente sabe também que não é assim. Não é porque a gente acredita nos fundamentos principais que tudo vai estar bom, tudo vai estar certo, e todas as pessoas ali envolvidas vão estar convergindo para a mesma ideia central, sabe? É por isso que existem as discussões, as votações, o consenso. Não é todo mundo da comunidade, é todo mundo ali envolvido ao redor que vai estar na mesma linha de pensamento. E eu acho que é a pessoa saber distinguir um pouco disso, do que poderia ser bom ou poderia ser ruim, não só para o Bitcoin, para ela, como um todo, assim. E eu acho que bate muito nessa tecla, assim, de o fanático irracional ser aquele cara que, para ele, tá tudo bom, tá tudo certo, tá tudo ótimo, e ele não tem uma capacidade analítica, digamos assim, mesmo que mínima, para poder discernir o que pode vir a ser interessante ou não. Cara, concordo, Madu.
eu também prestei bastante atenção nesse irracional do fanatismo. Eu anotei aqui para responder a pergunta do Lorenzo que esse sentimento de nós versus eles é universal no ser humano e é inescapável, mas que a beleza do ethos do Bitcoin e que, na minha opinião, evita a formação real de um culto, e por isso eu uso o culto brincando, é justamente o, entre aspas, dogma de Don't Trust, Verify, né? Isso significa que é para não confiar em dogmaticidades. É, não, é basicamente isso, tipo, o nosso dogma, entre aspas, central do culto dos bitcoinheiros é não confia, verifica. Então, assim, concordo inteiramente com o que vocês falaram que sim, é um fanatismo, mas é um fanatismo racional. Tipo, tem algumas pessoas que acabam só confiando e não verificando por conta própria, e essas pessoas estão no fanatismo irracional. Mas toda a questão do ethos do Bitcoin é justamente evitar essa parte do irracional ao estimular ninguém a cair numa dogmaticidade, a estimular todo mundo a verificar por conta própria. E é por isso que eu me sinto à vontade de usar brincando o termo culto, por exemplo, ou o termo religião. Porque, por definição, para ser um culto ou ser uma religião, não pode ter espaço para contestação, precisa ser dogmático. Então, o Bitcoin tem tudo para ser um culto, mas por definição ele não é dogmático, ele é o oposto do dogmático. Então, eu entendo o pessoal olhando de fora acreditar que é um culto, mas eu acho muito irônico e eu uso de uma maneira sarcástica porque é justamente isso, não é um culto, por definição, apesar de parecer pra caralho. Bom, mas a gente já tá aqui agora 2 horas e meia, então deixa eu passar pro João e pra Madu fazerem considerações finais. Vocês acham que teve alguma coisa que a gente não falou e que precisa ressaltar ou a gente conseguiu cobrir tudo? Não sei, faz as considerações finais aí e leva pra onde vocês quiserem. Cara, eu acho que a gente falou bastante das principais questões. Eu queria só bater na tecla de novo da descentralização. Se você está ouvindo isso e ainda está tentando se achar aí nesse mundo criptomoedas ou Bitcoin, maximalismo, dê um foco nisso. O que é a descentralização? Quais são as garantias de descentralização que o Bitcoin te dá e que as outras moedas não dão? Entenda o que é um blockchain, você vai ver que não é nada demais. Você vai ver o quão blockchain é uma palavra como que é? Subestimado. Não. Subestimado. Superestimado. Não, Ah, tá. blockchain é o quântico do mundo dos investimentos digitais, né? Tipo, você não sabe o que é, mas você usa quântico e parece sério. Ou inteligência artificial também, né, pessoal? Qualquer coisa usa inteligência É o artificial. IA das Isso, criptomoedas. isso. Enfim. E tem a noção que o Bitcoin garante a sua propriedade de uma maneira que nenhuma outra altcoin garante. Você sempre vai estar na mão dos fundadores, do comitê, do DAO, enquanto no Bitcoin você é o indivíduo soberano. Pode ir, Madu. Eu acho que a gente conseguiu falar tudo que cabia aqui nesse tema. E como o João deixou uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente, eu também queria deixar uma de que, apesar de os maximalistas serem vistos como pessoas extremamente, talvez, intocáveis, porque eles são tóxicos e escrotos ou alguma coisa do tipo, né? Na verdade, eu vejo que são pessoas até com uma mente bem aberta para tomar para si tudo aquilo que as pessoas jogam para eles, né, no caso nós, como críticas, e levar isso de uma maneira mais leve possível. Então, o próprio termo maximalismo foi tido, foi falado como uma crítica, mas aí agora a gente cunhou de volta esse termo.
e tá deixando e tá dando uma nova roupagem, assim como uma vez chamaram a galera de aristocratas e tal. Então, sei lá, pra galera não ver isso como algo extremamente ruim e passar a ver como simplesmente uma opinião que é divergente da tua e tá tudo bem. E é isso aí. Bom, agradecer a presença dos dois. O João já precisou sair correndo, então o João mandou uma mensagem para mim deixando abraço pro pessoal que está em casa. Mandar um abraço para você também, Madu, e mandar um abraço para todo mundo que está escutando. Tipo, como eu fiz a pauta, eu acho que a gente cobriu tudo que pelo menos eu consegui pensar que a gente precisava cobrir. Mas se você que estiver ouvindo tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, qualquer coisa que você acha que você ainda quer saber sobre o maximalismo e que a gente não entrou, manda uma mensagem no Twitter que a gente responde. E, bom, é isso. Abraço para todo mundo e até a próxima. Galera, e queria deixar esse adendo aqui antes de encerrar o podcast, que a gente esqueceu de citar um puta texto do Coreia que ele publicou na Livecoins também, que é o Por que Somos Maximalistas. Tipo, a gente falou de tanta referência, esqueceu de citar dele, mas tipo, assim que a gente parou de gravar, a Madu me lembrou e tipo, puta, foi um dos textos assim que quando eu li, não vou falar que caiu fichas porque elas já tinham caído, mas é um texto que tá ótimo, assim, muito. Contém tudo que a gente falou numa linguagem simples, com os memes autorais dele, assim. Tá um puta texto e aí vou deixar na descrição também que recomendo a todos. É o texto que chama Por que Somos Maximalistas, do Coreia. Bom, é isso. Abraço.